Só uma mensagem. Uma mensagem pra quem? Pro psicólogo? Pro psicólogo, dia do psicólogo. O psicólogo ajuda a resolver problemas, né? Mas ele mesmo resolveu o problema do outro, não. Nem os dele. Principalmente os nossos. Eu acho que é pior, porque a gente sabe talvez coisas para melhorar e resolver alguns problemas, e aí envolvem questões emocionais que a gente não dá conta, né? E aí a gente se embola e sente culpa. Ah, e essa pergunta é boa. Eu acho que tem vários estereótipos assim que envolvem a profissão do psicólogo, né? A primeira delas é que a gente está analisando a todo momento. Não é totalmente mentira, porque a gente tem uma noção um pouco maior sobre comportamentos e aí as coisas acontecem, a gente começa a relativizar um pouco as coisas. Então, não é a todo instante que a gente está analisando, mas a gente consegue ter uma dimensão um pouquinho maior, né, sobre os comportamentos. Eu acho que tem um estereótipo de psicólogo é sempre calmo. Não, isso é completamente mentira, né? Essa paz, né? Essa coisa de falar pausado, de ter uma calma na hora de falar. Eu acho que a hora que a gente tá atuando, a gente também traz uma forma de atuação mesmo, né? É uma outra forma. Eu não sou a mesma Natália atuando e a Natália fora daquele contexto, né? Ou aquela ideia de que psicólogo não chora. Já ouvi muito disso, às vezes. Meu pai, por exemplo. Ah, mas é uma psicóloga chorando, né? Assim, talvez por eu entender até mais de emoções, eu sei da necessidade de chorar. Por isso que é importante, a gente chora, né? Ou que o filho de psicólogo é sempre super educado, né? Muito pelo contrário, às vezes a gente se depara com algumas indisciplinas que a gente não sabe como manejar. E tem a outra também, né? A gente vai saber manejar todo o comportamento? Não vamos. Tem muitos momentos que a gente não sabe o que fazer no nosso contexto e, enfim. O psicólogo é sempre neutro na sua atuação. 2. O psicólogo consegue ter acesso a coisas que a pessoa nunca imaginou pensar. E 3. Todo psicólogo formado pode ser clínico. Eu queria que vocês deixassem aqui nos comentários o que é verdade e o que é mentira. Sim, ele não só consegue, como é necessário ter alta, né? Pelo menos na minha abordagem. A psicologia entende que os principais objetivos dentro de uma sessão de terapia, por exemplo, em processos clínicos, nós temos a ideia de que nós precisamos ensinar esse paciente, então um processo de aprendizagem, que ele consiga observar, né, analisar as condições da vida dele, das condições que mantêm o comportamento dele, independente do terapeuta, e ele ter autonomia para fazer isso. Então é um processo de aprendizagem e emancipação. Essa pergunta me compromete muito, assim. O psicólogo é o profissional embasado teoricamente em tudo que foi produzido cientificamente ao longo da história, né? Dos estudos científicos, da psicologia, das teorias desenvolvidas. E a ideia, né, da terapia é trazer para os nossos pacientes uma condição de conscientização do porquê ele se comporta da maneira como se comporta, né? Quais são as funções daquele comportamento e pensar em melhorias, em um bem-estar. Mas isso é feito de uma maneira não diretiva, de uma maneira em que a gente consegue fazer com que o nosso paciente tome as decisões, que principalmente respeite os sentimentos positivos ou negativos de todo o processo, que a gente consiga acolher todos esses sentimentos. Eu vou ser muito sincera, o processo de coaching eu não consigo entender muito, porque eu sou leiga, eu não estudei sobre esse trabalho do coaching, mas eu acredito ser um trabalho diferente da psicologia, mesmo porque
não necessariamente precisa ter a formação em psicologia para ser coaching. E talvez seja um processo mais curto, com objetivos mais focados, mais diretivos, né? E talvez com uma menor complexidade na análise daqueles comportamentos. Os nomes, né, as denominações do psicólogo para atuação clínica, elas variam muito e dependem muito da abordagem teórica. Não existe uma coisa certa, né, de que o analista do comportamento é o terapeuta ou psicoterapeuta, e de uma abordagem mais psicodinâmica ele é um analista. Nós trabalhamos com diferentes denominações, mas todos são classificados, né, como profissionais em que atuam na psicologia como terapeutas, psicoterapeutas, analistas. Os psicanalistas têm uma diretividade maior da abordagem psicodinâmica, mas não há uma regra, né? A transição da adolescência para a fase adulta, ela é envolta de algumas condições, às vezes, muito angustiantes, né? Toda relação ou todo processo de mudança que envolve um sofrimento, cabe a atuação do psicólogo. E o processo de mudança, ele é em si um estresse, porque eu tenho um repertório ainda pouco desenvolvido, né? Ou um repertório infantil, e será exigido um repertório adulto. E essa transição, ela é muitas vezes difícil, angustiante, e que gera sentimentos e conflitos negativos, né? O psicólogo pode ajudar na diminuição desse sofrimento e no aumento de repertório para que essa passagem seja mais tranquila. Não, eu nunca dormi em uma consulta, mas eu já senti muito sono durante um atendimento. Às vezes por conta de uma condição minha, física, então eu dormi mal, ou né, eu tive filhos faz pouco tempo, eles não me deixaram dormir, ou quando eu tava grávida, o sono é absurdo, então a gente tem sono. Mas a gente ter um estado de sono durante a terapia, ele é um indicativo pra gente também no processo. Os nossos sentimentos, os nossos comportamentos, aquilo que eu reajo dentro da minha interação com o meu paciente, também é uma dica da relação deste paciente fora do contexto terapêutico. Porque se ele tá me causando sono, se a descrição dele é de uma maneira em que me causa isso, eu preciso também observar se ele não causa isso fora desse contexto. Então, esta minha reação, ela também pode ser trazida para o setting terapêutico. O psicólogo é curioso do comportamento. Ele não pode ser fofoqueiro, né? Existe uma parte ética e deve ser respeitada, né? Em relação ao sigilo, isso é muito sério, em que tudo que é falado dentro do contexto terapêutico ficará no contexto terapêutico. Existem alguns trabalhos, quando a gente, por exemplo, supervisiona, quando a gente está em um contexto de aprendizagem, que as histórias podem ser descritas para um fim didático. Então, aí são contadas as histórias. Mas não, ele não pode ser fofoqueiro. Eu vomitei durante um atendimento. Eu estava grávida, né? Ninguém sabia que eu estava grávida. Isso foi... inclusive, essa minha paciente foi a terceira pessoa a saber que eu estava grávida. Nem a minha mãe sabia que eu estava grávida. E foi uma coisa muito, muito inusitada, porque eu estava nauseada, a pessoa falando, eu estava super interessada no que ela estava falando, e eu, de repente, saí correndo, só que não deu tempo, eu cheguei na porta e vomitei, né? Eu pedi muita, muita desculpa, foi a situação mais constrangedora, desconfortável, e eu confessei, porque eu estava grávida, né, que aquilo poderia acontecer, enfim.
Ainda bem, essa paciente é extremamente compreensiva. Em uma palavra, tá? Agora eu vou te falar a palavra, você me responde. Em uma palavra. Bate pronto. Tá bom, vai lá. Skinner. Uma referência. Freud. Eu admiro. Lacan. Complexo. Ansiedade. Uma reação normal e também patológica. Profissão. Parte da minha vida. Adolescente. Adolescente é uma fase curiosa. Trauma. Trauma é uma situação aversiva que nunca vai ser esquecida. Coach. Um trabalho. Terapia. Um processo de descoberta. Família. Tudo pra mim, que me guia. Psicologia. Psicologia é o que me motiva. Natália. Ah, é indefinível. Nossa! Ai, peraí, eu já respondi essa pergunta quem é a Natália. Vai lá no vídeo ver. Eu queria desejar um feliz dia do psicólogo para todos os meus colegas, dizer que eu admiro muito vocês, porque é uma profissão que exige muita formação, tanto profissional quanto pessoal, e dizer que eu sou muito grata por todas as trocas que nós já tivemos, e dizer que é um prazer compartilhar essa profissão que ajuda tanto as pessoas e que exige tanto da gente, mas que a gente tem muito prazer. Feliz Dia do Psicólogo!